José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. 2. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. 3. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. 4. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. 5. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. 6. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. 7. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. 8. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. 9. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. 10. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. 11. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. 12. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. 13. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço, e o padeiro foi enforcado. 14. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. 15. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. 16. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. 17. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. 18. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. 19. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. 20. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. 21. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. 22. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. 23. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. 24. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. 25. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. 26. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. 27. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são 7 anos em que vai faltar comida. 28. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. 29. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. 30. Depois virão 7 anos de fome. 31. E a fome será tão terrível, que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. 32. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. 33. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. 34. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. 35. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. 36. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Se essa palavra tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos edificantes.
Compartilhe e leve essa bênção para mais pessoas.